na vida dessas pessoas. Pois bem, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 9 ao 19, a promessa de fé de Ana. Quem achou o texto, peço que se coloque em pé. Se você vê alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, embora nós teremos o texto no projetor para que os irmãos possam acompanhar. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 ao 19, nos fala assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do tio vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz e é capaz de falar aos nossos corações. Oramos para que o Senhor nesta noite toque em nosso ser, Pai. Oramos também pelos enfermos, irmão Marcelo, Pai, a família toda com gripe, resfriada, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre eles, Pai, que eles possam curar. Irmã Aparecida, que fez uma cirurgia, está se recuperando, tudo dando certo, amanhã recebe alta, volta para casa, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre ela. Oramos, meu Deus, também, Pai, pelo irmão da Ana, o Clebson, que teve um acidente esta semana e se encontra na UTI, que ele possa, meu Pai, através desta enfermidade, conhecer a Cristo como Salvador e venha ser curado de todas as sequelas, Pai, que o acidente possa ter deixado. Clamamos a Ti, meu Pai, também pela mensagem, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, e que nós possamos ser daqui transformados, não pelo homem, mas pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e penetra, Pai, entre a junta e a medula, é capaz de discernir os pensamentos humanos, e é capaz de nos instruir também, Pai. Por isso nós clamamos e oramos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, amado? Nós estamos no mês de missões, nós passamos por uma conferência de missões, e nós brincamos, mas os irmãos percebem que é bem verdade. Após uma conferência de missões, a igreja passa como se fosse por uma ressaca de conferência, né? Nós sentimos falta de muitas pessoas nos próximos cultos, mas nós estamos vendo neste mês, durante todos os dias, como nós podemos participar de missões, como nós podemos contribuir para missões. E nós vimos que uma das maneiras de nós fazermos isto é através da promessa de fé. Através da promessa
de fé. No entanto, este método de contribuir com a obra missionária é pouco feito por a maioria das igrejas. No entanto, o que nós mais estamos vendo em nossos dias é que as igrejas pensam mais em si do que na obra missionária. E nós acreditamos que, como somos fruto de missões, nós precisamos fazer por outros aquilo que outros fizeram por nós. Por isso, nós sustentamos a obra missionária, incentivamos os irmãos a sustentarem obras missionárias através da promessa de fé. Agora, a grande pergunta é: pastor, o que é promessa de fé? O que é promessa de fé? Mais um clique, Guilherme. Podemos resumir dizendo que promessa de fé é quando pensamos mais em Deus do que em nós. Como assim, pastor? É quando nós pensamos mais em Deus do que em nós. Ou podemos dizer também quando nós pensamos mais no nosso próximo do que em nós. Mais no nosso próximo do que em nós. Ou podemos dizer que promessa de fé é quando eu e você colocamos como condutor entre Deus e o próximo. É quando eu e você queremos que o evangelho seja pregado ao próximo, que a pessoa que não conhece a Cristo conheça a Cristo, e nós somos simplesmente o condutor para que isto possa acontecer entre o pecador e Cristo. Nós somos só o canal para que isto aconteça, para que almas possam conhecer a Cristo. Agora, o mundo jamais pode imaginar o que Deus pode fazer através de um servo. O mundo jamais pode compreender o que Deus pode fazer através de uma pessoa que se coloca na mão de Deus para ser usado por Deus, que se coloca à disposição de Deus para ser um condutor de Deus. Todas as casas que nós chegamos, nós encontramos interruptores, tomadas, lâmpadas, eletrodomésticos. Nós encontramos vários utensílios que necessitam de energia. Agora, o que leva a energia até aqueles interruptores? O que leva a energia até os interruptores? Não é o fio? Você vê o fio? O fio não fica escondido? Mas tira o fio, vai chegar energia? Não. Na obra de Deus, nós precisamos ser como os fios. Somos nós que vamos ligar a energia ao interruptor, para que aquela pessoa que não conhece a Cristo possa conhecer a Cristo. Então, na obra de Deus, aquela pessoa que serve é a pessoa que menos é vista. No entanto, sem ela, a obra de Deus jamais seria feita. Sem o fio, jamais chegaria energia nas nossas casas. Você poderia ter o melhor interruptor, o mais bonito, o mais chique, o mais caro. Você poderia ter a melhor lâmpada, mas sem o fio, não chegaria energia em sua casa. Não tem como. A obra de Deus é muito parecida com a instalação elétrica de uma casa. Deus é representado por essa energia. E muitas pessoas da igreja querem ser os eletrodomésticos, querem ser aqueles que aparecem, querem ser as lâmpadas, querem ser tomadas, querem ser interruptores. Mas se as pessoas forem lâmpadas e interruptores, quem será o fio? Quem vai sustentar a obra de Deus? São servos.
são servos. Sem a servidão, as demais coisas não funcionam. Que adianta você ser um lindo liquidificador e não ter energia? Certa vez no Mato Grosso nós fomos visitar uma casa e nós chegamos lá, tinha uma geladeira novinha no meio da roça. E eu perguntei: irmão, comprou? Sim, comprei, pastor, o senhor achou bonita? Eu falei: achei muito bonita. Eu tenho uma pergunta: tem energia aqui? Não, pastor, não tem. Mas quando chegar energia, nós já temos refrigerador. Para que serve um refrigerador parado? Não é para estragar? Na obra de Deus, aquele que não serve, não serve. Entende? Só vamos ter valor na obra de Deus se estivermos servindo. Quando eu e você começamos a participar da obra de Deus, e quando eu e você nos colocamos na disposição de sermos condutores como fio na obra de Deus, nós estamos aptos, capazes de participarmos de algo grande na obra de Deus, que chama-se promessa de fé para missões. Passamos a estar envolvido naquilo que é o canal para que Deus possa fazer. Nós não somos mais objetos, nós somos os condutores para que Deus possa fazer a sua obra. Nós estamos participando ativamente da obra de Deus. Passamos a ser o fio na obra missionária. Começamos a ser condutores na mão de Deus. E hoje à noite, amados, nós vamos ver uma pessoa que se colocou na mão de Deus. E sabe qual era o nome dela? Ana. Uma mulher. Ana. Uma mulher. Então surge a pergunta. E a pergunta é: quem era Ana? Ana, ela era uma mulher. O nome Ana significa compaixão, graça. Compaixão, graça. A Bíblia não fala quem são os pais de Ana. A Bíblia não fala, ao menos, qual era a sua cidade natal. Nós não sabemos se ela tinha irmãos ou não. Nós não sabemos nada sobre a vida de Ana. Isso aplica-se muito aos nossos dias, em que muitas mulheres são maltratadas. No entanto, Ana não tinha vergonha de ser uma mulher. E ela, falando a Eli, ela disse, olha o verso 15: porém Ana respondeu: Senhor meu, eu sou uma mulher. No mundo machista, uma mulher surge para fazer a diferença. A Bíblia nos fala o valor de uma mulher. E o valor desta mulher excede o valor das joias. Olha Provérbios 31, versículo 10, fala: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Podemos dizer que Ana era esta mulher. O seu valor ultrapassava o valor das coisas excelentes deste mundo. Nesta noite, nós temos muitas mulheres na igreja. Mas qual é o seu valor? Se esse texto refletisse a sua vida, você poderia ser achada como aquela que excede todas as joias? Segundo, quem era Ana? Ana era uma esposa. Esposa. A monogamia, ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher, Deus estabeleceu em Gênesis.
E ela então se junta com seu marido. Só que algo impossibilitava para que eles fossem felizes. Eles não tinham filhos. E algo atrapalhava aquilo. E aquele casal vivia para agradar a Deus. E a ideia, amados, é que estes dois buscavam viver uma vida para honrar e para glorificar a Deus. Eles haviam planejado, eles sonhavam com aquilo, mas algo impossibilitava. E a Bíblia nos fala que aquele casamento tinha empecilhos. Embora Deus criou algo para acontecer, o ser humano sempre gosta de dar o seu jeitinho para adaptar as coisas. E Eucana era o esposo de Ana. Só que ele não casou somente com Ana. Ele, em desobediência também a Deus, casou com Penina. Olha o verso 2. E esse tinha duas mulheres. E o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não o tinha. Ana não tinha filhos. Eucana tinha filhos com Penina. Mas percebam que Ana era uma mulher que o seu valor excedia as demais mulheres. Como é que o senhor sabe disto, pastor? Porque o verso 4 e o verso 5 nos mostra o valor desta mulher. Olha lá. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente. Por quê? Amava quem? A Ana. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Irmãos, Deus faz as coisas perfeitas. Mas o homem tenta adaptar as coisas. E no momento que aquele homem casou-se com duas esposas, o que vai acontecer dentro daquele lar? Intrigas, brigas, divisões, rachas. E olha o verso 6. Elas se tinham como rivais, e havia inimizade uma com a outra. E a sua rival, excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Agora imagine só, uma pessoa ali provocando de dia e de noite, falando daquilo que você não pode ter, no caso um filho, ou colocando sempre o dedo em uma ferida. Será que isso era gostoso? Assim elas viviam, e estas coisas causavam tristeza em Ana. Mas quem não ficaria triste? Agora, quem era Ana? A Bíblia nos fala também que Ana, ela era uma serva. Isso nós vemos quando Ana sobe para servir a Deus, na casa de Deus. Olha o verso 7. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. De ano a ano, Eucana subia, e Ana ia com ele à casa do Senhor. Para quê? Para servir. Para servir. Nos nossos dias, nós não vamos à casa de Deus de ano em ano.
Nós vamos à casa de Deus todas as vezes que as portas são abertas. Muitos até ficariam contentes: pastor, então agora quer dizer que nós temos que ir na casa de Deus de ano em ano? Mas os nossos dias é diferente. Nós podemos servir a Deus porque a igreja está perto de nossa casa, e nós podemos fazer isso a todos os cultos. E nós temos 2 cultos por semana, ou 2 dias de cultos na semana, na quarta e no domingo. Isso não nos sobrecarrega, e nós podemos estar tendo um tempo mais com Deus. Só que o que tem se perdido não é ir à casa de Deus. O que tem se perdido nos nossos dias é pessoas irem à casa de Deus para servirem. Pessoas deixaram de ir à casa de Deus para servirem. E a grande maioria das pessoas vão à igreja não para servirem, mas para: pastor, eu posso escutar o culto? Pastor, eu posso ouvir o culto? Eu vou lá participar de um culto, seria o certo. Mas as pessoas estão deixando de participar, estão deixando de ser servas. E outras pessoas estão deixando a casa de Deus por causa de diversão e por causa de lazer. Por isso Deus nos dá uma exortação em Hebreus capítulo 10, verso 25, nos dizendo: não deixando a nossa congregação. A Bíblia nos fala que nós não podemos deixar a nossa igreja, como é costume de quem? De alguns. Antes admoestando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Virou costume nos nossos dias a casa de Deus virar segundo plano. Qualquer coisa tem tirado pessoas da casa de Deus, e as desculpas são muitas. Mas se nós não colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, se a casa de Deus não está em primeiro lugar das nossas vidas, será que Deus vai derramar de suas bênçãos sobre as nossas vidas? Muitos irmãos deixam de estar na casa de Deus porque estão trabalhando, e nos dias que vivemos não podemos dispensar serviço. Está difícil. Mas muitos outros deixam de estar na casa de Deus por coisas banais. E sabe o que eu descubro nesse tempo todo de convertido? É que eu nunca vi pessoas que são fracas espiritualmente serem abençoadas. Eu sempre vejo pessoas que são fracas espiritualmente murmurando, reclamando da situação. Por quê? Porque estão deixando a sua congregação, e falta admoestação. Falta. Deus se tornou o segundo. Agora, Ana sabia o que fazer. Ana sabia que ela tinha um compromisso de estar servindo a Deus, e como serva, ela sabia que uma das suas obrigações era ter uma vida de oração. Olha o verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Quando foi a última vez que você orou a Deus e as suas lágrimas caíram diante de Deus? Quando foi a última vez que você reconheceu que você precisava se derramar diante de Deus? Muitas vezes nós reclamamos os nossos problemas para as pessoas que não podem resolver nada, mas nós não colocamos os nossos problemas diante daquele que pode resolver. Ana estava amargurada, aquilo doía dentro dela, e ela então se derrama em lágrimas diante de Deus. Diante de Deus. Sabe por que ela fazia isso? Paulo vai nos ensinar no Novo Testamento, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações, ou com ação de graça. Seja sincero. Você é como Ana?
quando você está com aquela amargura de alma, vamos trazer para os nossos dias mais, quando você está naquela deprê, você busca Deus em oração? Você coloca o seu joelho no chão e se derrama diante de Deus? Ou quando você está naqueles dias, você desconta a sua raiva na primeira pessoa que surge na sua frente? Ana sabia aonde descarregar toda aquela tristeza, em lágrimas diante de Deus. Assim era Ana. Ana era uma mulher, e o seu valor excedia a todas as joias. Era uma esposa, mas também era uma serva. Uma serva. Uma serva. Agora, Ana em sua oração, ela faz uma promessa. Ana faz uma promessa. Qual era a promessa? Qual foi a promessa de Ana? Ana, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Ela não estava casada um dia, uma semana, um mês, um ano, há anos, com seu esposo. E ela não podia ter um filho. E Ana faz uma promessa. Ela pediu na sua promessa o que ela não tinha. Ana faz uma promessa. Em um momento muito difícil. E ela estava passando por um momento de tristeza, de angústia. Naquele momento de tristeza, de angústia, de lutas, de dificuldades, ela faz uma promessa. E ela pede algo que ela não tinha. Olha o verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ana se derrama diante de Deus e pede para que Deus benignamente olhasse para ela. Deus, concentra os teus olhares sobre mim, não se esqueça de mim, olhe para mim. E os irmãos já notaram que em momentos difíceis da vida nós nos esquecemos das promessas de Deus? O que Jesus nos disse? Eis que estou convosco quantos dias? Todos os dias, até a consumação do século. Só que em momentos difíceis, muitas vezes nós começamos a nos esquecer das promessas. E Ana fala: Senhor, olha para mim, Senhor, atenta para mim. É como se Deus estivesse olhando para Ana e falando assim: Ana, eu nunca tirei meus olhares de ti, eu nunca me esqueci de ti. Mas naqueles momentos difíceis, que nós esquecemos da promessa de Deus, nós nos sentimos fracos. E é neste momento que Deus olha para nós e fala: ei, não se esqueça, eu nunca me esqueci de você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Gosto do Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás. Então ela faz um pedido. Ana pede um filho. Senhor, me dá um filho. Podia ser homem,
podia ser mulher, mas ela pediu um homem. Um homem. Ela era uma mulher estéril que sonhava em ter um filho e pede por um filho homem a Deus. Nós podemos imaginar que durante o dia ela via a sua rival cuidando dos seus filhos, mas ela não tinha filhos. Às vezes no final da tarde ela via o seu esposo voltando para casa e ela via aquelas crianças todas correndo atrás dele, e ela não tinha um para ir atrás dele, e aquilo incomodava. À noite, muitas vezes se escutava um choro de uma criança, e ele se levantava, ia lá cuidar daquela criança, e a sua rival estava lá com ele. Na hora de brincar, no final da tarde, naquela época não tinha futebol, mas vamos pensar que fosse nos nossos dias, brincando de futebol com os meninos ali, ela não tinha um filho brincando ali com ele, e aquilo deixava triste. As menininhas brincando, né, se fosse nos nossos dias de boneca, e aquilo deixava ela triste. Eu não tenho um filho, eu não tenho um filho. Ela sofria muito por causa daquilo. E ela faz um pedido. Ela faz um pedido. Ela pede a Deus aquilo que ela não tinha. Aquilo que ela não tinha. Mas por que ela pede aquilo que ela não tinha? Ela pediu aquilo que ela não tinha, porque ela prometeu dar a Deus se ela ganhasse. Olha a continuação do verso 11. Senhor, me dá um filho, homem. E ela continua dizendo: ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Muitas pessoas falam: pastor, é fácil pedir o que não tem. Senhor, me dá uma casa nova. Senhor, me dá um carro novo. Senhor, me dá um emprego melhor. Mas eu quero ver dar o que tem. É muito fácil pedir o que não tem, mas quero ver participar com o que tem. Eu concordo que é difícil dar algo que temos, mas com certeza é muito mais difícil sonharmos com algo e pedirmos a Deus por aquilo, e fazer uma promessa a Deus dizendo que se Deus nos dar aquilo que nós não temos, nós vamos oferecer a Deus. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Ela nunca teve um filho, ela era estéril, mas ela promete dar a Deus se Ele lhe desse um filho. Irmãos, isto é uma promessa de quê? De fé. Isto é uma promessa de fé. É quando nós nos colocamos totalmente na disposição de Deus. Senhor, eu não tenho, mas se o Senhor me der, eu vou dar para o Senhor. Assim deve ser a nossa promessa de fé. É quando nós nos colocamos na sujeição de Deus. Quando nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, eu não tenho condições, mas se o Senhor me der, eu estou disposto a participar. Nós devemos orar, amados, a fim de saber o determinado valor da promessa de fé. E qual que é a próxima etapa? É Deus suprir. É Deus suprir, para que nós possamos dar. Porque se Deus não suprir, de quem que é a responsabilidade? É dele,
não nossa. Porque nós fizemos um acordo com Deus: Senhor, se o Senhor me der, eu vou participar. Isto é promessa de fé. Foi isso que Ana prometeu. Essa foi a sua promessa. Ela falou: Senhor, eu sonho por um filho, eu desejo ter um filho, e se o Senhor me der um filho, homem, eu entrego novamente para o Senhor. Você já viu uma mulher estéril tendo filhos? Isso é o quê? Isto é impossível. Isso é impossível. Como ela iria cumprir a sua promessa? Como Ana cumpriu a sua promessa? Para Ana cumprir a sua promessa, quem precisava dar o primeiro passo? Era Ana ou era Deus? Deus. Deus deu o primeiro passo. Ana por si, ela nunca iria conseguir dar o primeiro passo em direção ao cumprimento da promessa. Ela pede um filho, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Deus precisava dar o primeiro passo, e Deus dá o primeiro passo. Olha o verso 19 e 20. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá, e Eucana conheceu a sua esposa Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um menino. Uau! O qual chamou Samuel. Uau! Porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Quantos anos ela ficou clamando por aquele Samuel, por aquele menino? Quanto tempo ela perdeu chorando, se derramando diante de Deus? Mas ela não ficou pelos cantos reclamando, ela não ficou passando por pessoas e reclamando da sua situação. Ai, eu não posso ter um filho. O que ela fez? Ela se derramou diante de Deus. Ela colocou os seus problemas na mão daquele que pode resolver, porque ela sabia que para Deus nada é impossível. Ela não perdeu tempo, ela não ficou reclamando, deixou Deus usá-la, deixou-se ser usada por Deus, e Deus dá a Ana exatamente aquilo que ela pediu: um filho, homem. A estéril concebeu. Sabe o que é isso? Olha Mateus capítulo 10, verso 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são. Sabe o que é impossível? Para os homens é impossível, mas para Deus o impossível se torna possível. Pastor, ela é estéril, eu sei, é impossível, mas para Deus essas coisas se tornam possível, porque Deus é o Deus do impossível. Nunca se esqueça disto. Deus é o Deus do impossível. Quando chegar uma situação na sua vida e você pensar: não tem solução, lembre-se sempre: Deus é o Deus do impossível. Você chegou no final do poço para lembrar de Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Segundo, Deus deu o primeiro passo. Deus deu a ela o filho. Quem precisa dar o segundo passo agora? Era Ana.
E agora? Ela orou por um filho, e ela fez uma promessa: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar para o Senhor. Pastor, é fácil prometer quando não tem, pastor. Difícil é cumprir quando recebe. Verdade. Mas o que Deus espera quando nós fazemos uma promessa? Que a cumpramos. Que a cumpramos. Moleque não cumpre promessa, não é verdade? Moleque quebra as promessas fácil, fácil. Mãe, não vou mais fazer isso. Mãe, não vou não. Bate não que eu não vou mais fazer. O que acontece no dia seguinte? Está fazendo a mesma coisa de novo. Promessa de moleque. Agora a palavra de homem, de mulher é diferente. Não é de criança. Ela fez uma promessa. E o que Deus espera de uma promessa? Que a cumpramos. Que a cumpramos. Não sabemos como estava o coração de Ana, mas após ela desmamar Samuel, sabe o que ela faz? Ela leva a casa de Deus. Olha o verso 24 ao verso 28. E havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e um éfa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito, tinha acabado de desmamar, 2 anos, 3 anos. Eu conheço criança que mamou até os 7. Não fui eu, mas se deixasse, não sabemos quantos anos, mas era criancinha. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. E por esse menino orava eu. E o Senhor, Deus, atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Era um momento de alegria e um momento de dor. Nós não sabemos como estava o coração de Ana. Ela clamou a Deus por um menino, e Deus deu a ela aquele menino. E ela está agora devolvendo, cumprindo o seu voto a Deus. É muito fácil quando nós olhamos na vida dos outros. Eu conheço um pastor que, quando ele chegou na igreja, ele tentou ensinar a igreja a participar de missões. Uma igreja velha. Ele queria colocar no coração daqueles crentes velhos participar de missões, participar da obra missionária. E ano após ano ele tentava desafiar a igreja a participar da promessa de fé. Só que ele não conseguia, porque o coração daqueles homens estava endurecido, enraizado em outras coisas, não na obra de Deus. E sabe o que aquele homem fez? Ele começou a ensinar as crianças sobre a obra missionária. Ele falava às crianças sobre a promessa de fé. Ele começou a recolher moedas, como nós fazemos com as crianças, para enviar para os missionários. Os anos se passam, e aquelas crianças vão crescendo, aquelas crianças se casam. Mas sabe o que acontece com aquelas crianças? Elas nunca deixam de participar da promessa de fé, porque aquilo se tornou algo tão íntimo delas. Porque elas entenderam
Se Deus fez uma promessa muito maior em nos salvar, por que nós não podemos fazer uma promessa muito menor, que é sermos condutores na obra de Deus, participando da promessa de fé para missões? Ana não deu a sobra para Deus. Ana não deu o resto para Deus. Ana deu o que ela possuía de maior valor. O que ela tinha de maior valor. Sabe o que nós aprendemos aqui? Uma grande lição. O que Ana pediu a Deus? Um filho. Não foi? Só que Deus, Ele sempre vai nos dar mais do que nós pedimos. Ela pediu um filho. E sabe quantos filhos Ana teve? 3 filhos e 2 filhas. Olha o verso 21 do capítulo 2. E visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Quantos filhos Ana teve? Quantos filhos Ana teve? 6. Esqueceu de Samuel? Teve Samuel, 3 filhos e 2 filhas. Aquela que era estéril recebe de Deus mais do que ela pediu. Por que será? Porque ela estava disposta a dar a Deus aquilo que ela tinha de maior valor. Com certeza alguns anos se passam, pois Samuel já era jovem. Mas quando nós plantamos nos terrenos de Deus, com certeza, na hora certa, no momento certo, Deus nos dará além do que nós plantamos. Outra lição que nós tiramos é que nós nunca podemos dar além daquilo que Deus tem dado para nós. Nós nunca podemos dar além daquilo que Deus tem dado para nós. Você nunca vai dar para Deus mais do que Ele tem dado para você. Se você der tudo, você só deu tudo que Deus te deu, mas não conseguiu dar além daquilo que Deus lhe deu. Ana deu tudo, mas não deu além do que Deus deu para ela. Nós nunca conseguimos dar além do que Deus dá para nós. Nunca. Irmãos, isso é desafio para a promessa de fé para missões. É quando nós entendemos a necessidade da dependência de Deus. Da dependência de Deus. Fazer missões não é quantia de dinheiro. Fazer missões é dar aquilo que nós temos. É nós mesmos. É nos doar para missões. É isso que nós precisamos fazer. Nesta noite, não sei se todos são salvos, mas eu sei que Deus tem dito algo a nós, que todos nós temos um grande valor para Ele. Um grande valor para Ele. Um dia, alguém orou por nós, e nós viemos a este mundo. Alguém planejou o nosso nascimento, e nós viemos a este mundo. Alguém sonhava com o nosso futuro, e nós viemos a este mundo. E Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, mas somente nós somos capazes de impedir que Deus realize este plano maravilhoso nas nossas vidas. Ninguém é possível de impedir, somente nós podemos impedir. Eu não posso impedir os planos de Deus para a vida do irmão Kleber, mas Ele pode impedir os planos dele. Nem a Stephanie, nem Samuel, nem a irmã Valdirene pode impedir os planos para a vida do irmão Kleber.
mas ele pode impedir os planos de Deus para a vida dele. Ninguém pode impedir os planos para a vida da Stephanie. Nem meu pai, pastor, nem teu pai, nem meu irmão, nem ninguém. Somente ela pode impedir os planos de Deus para a vida dela, e assim é para cada um de nós. Somente nós podemos impedir os planos de Deus para as nossas vidas, ninguém mais. Ninguém mais. Nós podemos atrapalhar, mas impedir não. Impedir não. Nesta noite Deus está falando aos nossos corações. Deixe Deus falar no seu coração. Você que não é salvo, pense nisto. Você que é salvo, que já tem Jesus no coração, Deus está te desafiando a fazer mais por missões, a ser condutor na obra missionária. É aquele que não aparece, mas é aquele que faz toda a diferença. Vamos orar. Pai, obrigado por mais esta noite. Obrigado, Pai, pela tua